Aí pessoal, boa noite. Pessoal chegando aí já, tô guardando a chegada aqui do meu amigo Sérgio Trindade. Já ele entra aqui, deixa eu ver se ele já entrou. Não, ainda não. Entrou. Já vou convidar ele a começar. Boa noite, mestre Sérgio Trindade. Boa noite, Arthur. Tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo bem. tranquilo, tudo tranquilo. Vamos começar aqui, né? Eu tô disparando aqui também os convites pelo WhatsApp e é o tempo que o pessoal vai entrando aí, né? Você Isso. também tá com uma maratona boa de live, né, professor? Eu era meio avesso a essa tecnologia, mas o professor François, do IF lá do campus Currais Novos, me convenceu a aderir e aí eu comecei a gostar. Mal não faz, né? Eu acho um canal de comunicação extraordinário, né? Ele tá aqui Exatamente. de graça, né? Ele fala para as pessoas, né? Ainda mais nesse momento. Então Vai quebrar a perna de muita televisão. vai. Estou mandando aqui os convites para nosso pessoal já vir também chegando. Pronto, falta só mais um aqui. Entrou aqui, Sérgio Lado, um cara sensacional que eu já tá combinando aqui agora de fazer uma outra live na próxima semana, também com essa pegada de história urbana de Natal, que é Douglas Cavalheiro, que é também um historiador, né? Você conhece também Muito Douglas. bom. Bom. Eu estava conversando com ele também agora mesmo aqui pelo WhatsApp, para a gente também, próxima semana, fazer uma outra rodada, né? Outro cara que entrou também bacana, dois queridos amigos, Kleber Cavalcante, vamos fazer uma live com ele quinta-feira, sobre o movimento das empresas júniores, que ele coordena lá na UFRN, e meu amigo Magnífico. Wilson Cardoso, que é a história viva do urbanismo em Natal, o homem que mais fez plano diretor em Natal. Né? Ele vai estar aqui acompanhando a nossa live, e ele vai poder também dar informações, porque ele foi partícipe ativo na elaboração de muitos planos diretores de Natal, que o plano diretor é uma forma de organizar o crescimento da cidade, né? Que vai ser o nosso assunto aqui da live. Então, Wilson, você está na audiência aí, por favor, se puder enriquecer também esse debate, pode trazer informações e a gente pode, né, ampliar essa discussão para outros segmentos. Até porque a gente está passando por esse processo de revisão do plano diretor, eu estou participando muito disso, então a gente vai trazer aí como é que foi, né? Porque não existia plano diretor, o plano diretor é uma figura relativamente recente, né? Então, a gente vai trazer os primórdios, né, do planejamento urbano. Então, eu queria apresentar primeiro o Sérgio Trindade. Sérgio Trindade é professor de História do IFRN, tem doutorado também em História, né, mestre? Também já Não, o tem? meu é Ciência da Comunicação. Meu Ciência doutorado da é em Ciência Comunicação. da Comunicação. É. Exato, pronto. É autor de livro de História, eu trouxe até o livro que eu tenho dele aqui, História do Rio Grande do Norte. Então, é professor de várias gerações de natalenses nas escolas de Natal e conhece profundamente a nossa história e consegue passar isso de uma maneira muito bacana, vocês vão ver, de forma analítica. Então, professor, eu quero que você deixar aqui para o professor fazer a saudação inicial para a gente poder começar a nossa live, por favor. Certamente tem gente aí muito mais habilitada do ponto de vista técnico para discutir plano diretor do que eu, né? Eu, como você já disse aí, eu sou professor de história, sou curioso um pouco da história urbana de Natal, na verdade meu foco é muito mais discutir política, né? Muito mais os trabalhos que eu tenho são muito mais na área de ciência política, né? Do que propriamente história urbana. Mas um tema que, quando você propôs, me instigou muito, porque eu sou leitor dessa plaquete aqui de Manuel Dantas há muito tempo, né? Para mim é um dos trabalhos mais maravilhosos feitos sobre Natal, né? Uhum. Não é um trabalho de história, né, propriamente dito, seria muito mais um manifesto, né? Manuel Dantas, quando escreve isso em 1909, escreve isso muito mais como manifesto, né? Isso é importante no momento em que nós deixamos de escrever manifestos e deixamos de construir planos e fazer planejamento, e hoje nós nos dedicamos muito mais a escrever notas de repúdio, né? Exato, Então, é verdade. o trabalho dele é um trabalho que eu acho glorioso, valoroso e glorioso, para se entender um pouco do que terminou sendo o Natal no século XX, né? É uma visão bem futurista do que Natal poderia ser. Naturalmente, ele não era um profeta, né? E ele não poderia adivinhar
e profetizar tudo aquilo que Natal veio a ser, mas ele acerta em alguns pontos importantes, né? E, de certa forma, o cara que vai terminar dando este norte para o que Natal vai se transformar no século XX é um genro dele, né? Que é o Mal Grady, né? Que veio a ser prefeito de Natal nos anos 20 e que hoje batiza o prolongamento ali da Prudente de Moraes ali de candidato em direção à cidade satélite. É, para mim, o maior prefeito que esta cidade já teve, né? Ele foi casado com duas filhas de Manuel Dantas, né? E viúvo da primeira e terminou casando com outra filha de Manuel Dantas. Então a gente vai tentar um pouco discutir essa visão futurista e esse manifesto de Manuel Dantas, mas aí para isso é necessário, seria importante a gente entender exatamente o que era Natal no momento em que ele está construindo, o que era Natal antes e o que era Natal à época dele, e como o Natal vai terminar, para onde Natal vai terminar crescendo, né? Então acho que é basicamente isso aí que a proposta que você tinha me feito, e aí eu terminei topando discutir um pouco isso aí com você. Bora, show de bola. Agora vamos voltar um pouquinho mais no tempo, professor. Vamos voltar, assim, até para o título de conhecimento das pessoas, a geografia de Natal na época da fundação. Né? Natal ela vai ser fundada, foi em 1599, e assim, qual é o espaço que corresponde hoje em que Natal foi fundado, lá atrás, né? Foi a origem da cidade. É muito comum se falar de maneira genérica que a Fortaleza dos Reis, né, a Fortaleza dos Santos Reis, termina sendo o ponto de partida para a fundação de Natal. Não existe uma relação direta entre a fundação da Fortaleza dos Reis, lá na boca do Rio Potengi, na embocadura do Rio Potengi, na foz do Rio Potengi, e a fundação de Natal, né, porque a Fortaleza ela é construída em 1598, né, nos primeiros meses de 1598, e Natal só será fundada quase 2 anos depois, no final de 1599, num platô ali, nas imediações da Praça André de Albuquerque, ali parada metropolitana, a mais ou menos 3 quilômetros da embocadura do rio Potengi. Então é ali onde Natal vai crescer, tendo as margens do rio Potengi, né, descendo ali da Cidade Alta em direção ao bairro da Ribeira, na subida da antiga Junqueira Aires, né, na Praça das Mães, que é quando a Junqueira Aires ali vai se bifurcar. Isso. O outro limite ali, numa pracinha em frente à Coserne, que é a Praça da Santa Cruz da Bica, né? E o limite leste da cidade, né, se a gente estiver descendo de Natal em direção ao centro, né, é o limite leste da cidade, seria em tese as dunas e o mar. Né? Mas Natal termina se circunscrevendo até mais ou menos as imediações do que hoje seria a Avenida Deodoro, né? Porque ali vai ter uma grande duna, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre isso, que é o famoso Morro do Piri, que é Imaculada. Você vai até o Monte Petrópolis, né? Aquela área ali depois vai ser devastada, né? Para a construção dos planos, vamos chamar aqui de planos, né, dos planos urbanísticos de Natal. Existe uma discussão teórica sobre se eram de fato os planos, havia planejamento urbano, mas o famoso plano Ploridelli, né, do início do século XX, depois o plano Palumbo, de 1929, e depois veio o plano de expansão da cidade, de 1935, até que nós venhamos a ter um primeiro plano diretor, que não me falha a memória, é do início dos anos, primeira metade da década de 70. 1974. 1974, na verdade, que é um plano coordenado por Moacir Gomes, né, que, por curiosidade, é o cara que vai também ser o arquiteto do estádio Humberto de Alencar Castelo Branco, depois Machadão. O prefeito Natal, na época, era o professor Jorge Ivan Castilho Rodrigues. Foi meu professor na Faculdade de Direito da UFRN. Exatamente. Professor, já começou a falar aqui nos comentários. É a história de quem fundou Natal. Tem aquela história de que foi Jerônimo de Albuquerque que traçou o polígono, né, inicial. Qual é a sua visão em relação a isso? Não tem Isso é uma discussão teórica, uma filigrana teórica, né? Eu me lembro quando a gente fazia histórias, se falava muito que era uma questão bizantina, né? Afinal de contas, não existe nenhum documento que consiga demonstrar com 100% de certeza quem teria sido o fundador de Natal, né? Manuel Dantas fala em Jerônimo de Albuquerque,
né? Inclusive o mito da Fundação do Natal, que é um livro que foi escrito pelo professor Pedro Lima, eu não consegui achar no meio aqui na minha biblioteca, que é uma bagunça maior do mundo. Existe a possibilidade de ter sido João Rodrigues Colasso e Manuel de Mascarenhas Homem, né? Ter sido os possíveis fundadores de Natal. Como nós vamos discutir isso com base em Manuel Dantas, fiquemos com Jerônimo de Albuquerque, a fundação, e que depois vai incorporar Maranhão ao nome, quando daqui ele sairá para explicar os franceses na região do Maranhão. E aí incorpora Maranhão ao nome, e aí vai virar Jerônimo de Albuquerque Maranhão, né? Que vai ser dono, a família vai ser dona das principais áreas agricultáveis para cana-de-açúcar, dessa parte sul de Natal, né? Ao sul de Natal, região ali que vai em direção a Goianinha, Canguaretama, e entra ali pela Paraíba, vai em direção à Paraíba, né? A família Albuquerque Maranhão. Isso, que deu uma linhagem dos senhores de Cunhaú, que exatamente durou até o começo do final do século XIX, né? Ali, André Albuquerque Maranhão, Arco Verde, né? O Dendê Arco Verde. Exatamente. Foi o último senhor de Cunhaú. Professor, uma coisa que ficou muito marcada na história do Natal é que, após a fundação, o Natal passou muito tempo sendo uma pequena ou minúscula vila. Passou 200, 300 anos sem praticamente ter nenhum desenvolvimento. Então, chegou-se até a discutir a mudança da capital de Natal, do Rio Grande do Norte, para Macaíba, no momento que Macaíba era um entreposto comercial importante, né, e Natal não conseguia desenvolver, era uma cidade fora das rotas importantes de comércio, embora tenha uma posição privilegiada. Mas a partir de que momento você considera que Natal pode ser considerado uma cidade, de fato, né? A capital do Rio Grande do Norte em todos os aspectos possíveis? Natal nasce cidade, né? Jurídico, Natal nasce cidade. Está dentro de um processo de ocupação do território do litoral norte do Brasil, né? Constantemente é ameaçado pela presença francesa, né? Nós sabemos que os franceses foram os mais refratários à divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, né? O famoso Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas. Os franceses serão os primeiros a contestarem isso aí de maneira mais veemente e terminam atuando no litoral brasileiro, de um modo geral, a partir ali primeiro do Rio de Janeiro, traficando para o Brasil, né? Ali Rio de Janeiro, Espírito Santo, depois a região de Sergipe, a região da Paraíba, e aqui na região do Rio Grande do Norte, depois eles sobem para a área do Maranhão e depois vão mais para o norte, para a região da Guiana, né? Da Guiana, que termina sendo possessão francesa até hoje. Então, em virtude da possibilidade de perda do território, a coroa luso-espanhola, né? Porque à época Portugal e Espanha estavam com um mesmo soberano, né? Os espanhóis vão determinar a ocupação dessa área do litoral norte do Brasil. E aí terminam fundando a região da Paraíba, né, o Forte de Filipé, Nossa Senhora das Neves, que vai dar origem à Paraíba, que depois vem a ser João Pessoa, né, capital da Paraíba, João Pessoa. Aqui em Natal, né, a Fundação de Natal, Natal também vai nascer cidade, depois eles sobem em direção ao Ceará para expulsar os franceses do Ceará, vão fundar a Fortaleza de São Pedro, e depois sobem em direção ao norte, em Belém, onde vão fundar o Forte do Presépio, né, e aí dali eles vão enveredar em direção à região amazônica. Há um trabalho bacana de Lenine Pinto sobre isso, né? Essa ocupação da região amazônica, tendo o Natal como uma espécie de trampolim, né? Isso é muito discutido, é muito trabalhado pelos grupos, pelos historiadores, os primeiros grandes historiadores aqui do início do século XX, Rocha Pombo, né? Que não é daqui do Rio Grande do Norte, mas vai fazer um livro sob encomenda para o centenário, né? Da Independência do Brasil, 1922, Tavares de Lira, depois vem Câmara Cascudo, vão escrever muito sobre isso aí e vão pôr a família de Pedro Velho, de Albuquerque, Maranhão, no alto. Pedestal, né? Exatamente. Como tendo sido ali desse grupo que tenha nascido a todo o processo de conquista do litoral norte do Brasil e enveredar ali em direção à Amazônia. Então é uma questão muito geopolítica, né? A Fundação Natal está envolta nessas questões aí geopolíticas, de ocupação por meio do Estado, né? Então, Natal nasce cidade. Apesar do tamanho, né, de vila, do ponto de vista jurídico, o status é de cidade.
né, já. Mas termina sendo uma região inteiramente esquecida. Se a gente for verificar nos autos aí, os trabalhos, nas documentações que existem sobre a Natal dos séculos XVI e XVII, é uma região inteiramente abandonada, né? Eu acho que a última grande referência, a última grande importância de Natal até ali em meados do século XVII é quando da expulsão, quando da estruturação para o combate aos índios no interior que estavam rebelados, né, na famosa Confederação dos Cariris ou Guerra dos Bárbaros, né? Depois Natal sai de cena e Natal termina aparecendo em cena novamente em decorrência de uma questão vinculada a um contexto internacional, que são as grandes redes aéreas, né? Então a gente foi importante aí nessa conquista do litoral norte do Brasil e depois em direção à Amazônia, e depois nós vamos aparecer na história do Brasil e na história do mundo os primeiros grandes redes aéreos quando os aviões vêm da Europa em direção ao continente americano e fazem a travessia Dakar-Natal, né? E aí vamos ter os céus natalenses vão ser extremamente movimentados ali do início da década de 20 do século passado até meados da década de 40 do mesmo século, quando acaba a Segunda Grande Guerra, né? Na verdade, não em 45 exatamente, em 44, porque já em 1944, depois que as tropas aliadas desembarcam na Normandia, a importância estratégica de Natal ela definha enormemente, porque a guerra já estava praticamente vencida pelos aliados. Então, Natal nasce cidade. Não é o tamanho que vai determinar que é cidade, mas é o ato em si emitido pelo Estado português, né? Pela coroa, na verdade, pela coroa espanhola, né? Isso. Aí, a partir do final ali do século XIX, XX, e especialmente com a proclamação da República, é quando Natal vai experimentar os seus primeiros surtos de crescimento urbano. Qual é a relação política, econômica da República na expansão urbana de Natal? A República Brasileira ela é construída a partir de um ideal positivista, né? Um ideal positivista. Ainda que Pedro Velho, de Albuquerque, Maranhão, e os seus aliados próximos, que vão ser os grupos algodoeiros ali, Bezerra de Medeiros, da região do Seridó, que vai suceder, inclusive, a oligarquia Albuquerque Maranhão, não fossem positivistas raiz, né, não fossem do positivismo propriamente dito, mas a ideia de modernização da cidade está embutida no projeto de república, né? E de certa maneira, sofre os ecos, né? Responde aos ecos do que estava acontecendo no continente europeu, né? Principalmente. Nós somos afrancesados, né? Em grande medida, nós somos afrancesados. E Paris passou, né, no século XIX por um processo de reforma urbana, né, acentuado. Isso vai desaguar aqui no Brasil, no primeiro momento, na reforma urbana no Rio de Janeiro, né? Vão existir várias propostas de reforma urbana em várias cidades do Brasil, no Nordeste também, né? E Natal vai pegar carona nisso aí, né? A proposta de transformar a cidade numa cidade moderna, com avenidas largas, né? Com passeios públicos largos, logradouros, praças, cidade arborizada. Está tudo dentro aí de um projeto de modernização da cidade, que será levado a cabo já a partir do iniciozinho do século XX, 1901, e que começa a se concretizar de maneira mais veemente, mais forte, em 1904, com o famoso plano Pauli-Dreely, né? Que não chega a ser um planejamento urbano, né? Eu acho que o professor Pedro Lima, ele destaca isso muito bem aqui no livro Natal do século XX, do urbanismo ao planejamento urbano, que na verdade o plano Pauli-Dreely é basicamente um plano de arruamento, né? A cidade é um plano de arruamento ali nessa área de Natal que veio a se constituir nos bairros de Petrópolis e Tirol, né? E que era genericamente chamada de Cidade Nova, para se contrapor à cidade antiga, a cidade velha, que era ali da região da Cidade Alta e da Ribeira, né? Então, Natal só tinha Cidade Alta e Ribeira por muitos anos. E a Cidade Nova que vai ser o terceiro bairro, digamos assim, Natal, né? Exatamente. E ainda assim, você tinha a Cidade Alta e a Cidade Baixa, né? A Cidade Alta e a Ribeira lá embaixo, que não tinham uma ligação,
né? Porque a ligação era feita pelo que veio a ser a Avenida Junqueira Aires, mas a região não era pavimentada, né? Então, havia uma dificuldade de ligação muito grande entre o que seria o centro da cidade, né? O centro antigo da cidade, Cidade Alta e a Ribeira. E as rivalidades, né? Os Chares e os Canguleiros. Né? Os Canguleiros. As rivalidades, elas são muito grandes entre os habitantes dessas duas áreas da cidade. Né? Essa coisa também só vai começar a se resolver ali pela década de 10, década de 20, década de 30, quando, a partir do plano Palumbo, né, nós vamos ter a cidade, boa parte da cidade pavimentada, e a área ali da Cidade Nova já também pavimentada, que aí você vai começar a ter um mercado imobiliário crescendo para ali, dentro da ideia do plano Palumbo. A proposta de a Ribeira se transformar numa área comercial, né? Porque não era bem isso, né? Então, esses ecos de modernidade estão muito presentes, e inclusive nas denominações dos bairros, né? A Cidade Nova, ali você vai ter o Morro do Perigo Iminente, que vai ser Petrópolis, né? Morro de Petrópolis, né? Porque era a área de veraneio, Petrópolis era a cidade de veraneio da elite monarquista e do início aí republicano, né? Até Getúlio Vargas veraneava por lá, já ainda na década de 30, certo? Tirol, né? A região ali de Tirol, que vai ser a área das chácaras, né? Dos sítios, das casas de campo, né? Boa parte dessa elite vai comprar lotes e mais lotes na região, né? Ferreira Chaves, Alberto Maranhão, ali a Solidão, onde hoje é o complexo Noil de Ramalho, né, formado pela Escola Doméstica, Henrique Castriciano e Farne, ali era a chácara de Alberto Maranhão. Então você vai ter João Câmara, né, ali onde era o 3º Distrito Naval, ali vai ser a casa de João Câmara, o Principado do Tirol, da família de Câmara Cascudo. De Câmara Cascudo. Certo? Então, as famílias, elas vão sair da cidade antiga, do centro antigo de Natal, e vão passando para essa cidade nova, uma região mais higienizada, né? Mais limpa, com menor possibilidade de contrair doenças e assim por diante. Né? Então, isso é uma crítica que se faz muito. Essa é uma crítica que se faz sobre esse processo de expansão urbana de Natal, que tem esse caráter higienista, e que trouxe como consequência a Natal ter voltado as costas para o Rio Potengi. E isso é uma coisa que a gente até hoje sofre, né? O abandono do Rio Potengi, o fato daquele patrimônio natural não fazer parte da vida da cidade, vem muito disso, né? Da cidade. Se você pegar os prédios que estão ali, eles estão sempre de costa para o Rio Potengi, eles estão de frente para o mar, né? Natal buscando o mar. Isso é um processo interessante e que a gente precisa hoje reverter, né? Voltar os olhos para o Rio Potengi, que está lá abandonado, mas que não pode ficar. Além das edificações serem construídas de costas para o rio, com o tempo nós passamos a esconder mesmo o rio. O rio não é visto dentro da cidade. Ele não parece que ele não faz parte da cidade. Ele não faz parte da cidade, Exatamente. E chega, inclusive, a dividi-la. Tá certo? E dividi-la de maneira assim, de maneira atroz. Né? Já a partir do nascimento da cidade. Porque quando a cidade é fundada aqui, ali, como eu digo, no platô, ali na região ali da Praça André de Albuquerque, enfrenta a Catedral Antiga, Memorial Câmara Cascudo, naquela área ali, Palácio Potengi, né? Tribunal de Justiça, naquela área ali, os brancos colonizadores ficarão aqui e grande parte dos índios ficarão do lado de lá, né, do rio. E isso vai ter vai ser marcar profundamente a cidade ao longo do tempo. Né? A região de lá passa a ser a região de índios, né? Selvagens, né? E coisa do tipo. E até hoje essa região do lado de lá do rio termina sendo uma região muito pouco observada, pensada e cuidada pelo poder público local. Né? E tem uma coisa que é assim, a zona norte, né, que a gente está falando, do outro lado do rio, além de ter uns resquícios de tribos indígenas, que é na Gamboa, do Jaguaribe, tem lá, né, a Oca, ainda tem uma preservação da memória indígena, da ocupação daquele espaço, mas a zona norte ela tem ainda uma coisa de parecer que não faz parte de Natal, né? Então, não o morador da Zona Norte, mas quem sai daqui, né, da Zona Sul, Leste, Oeste, que vai para a Zona Norte, diz, não, eu vou voltar para Natal, como se a Zona Norte não fosse Natal. Na verdade Então, isso é herança muito dessa divisão geográfica que o Rio Potengi promove, né? Naturalmente, não é uma coisa que
Mas que é uma característica interessante que eu sempre, professor, faço uma analogia dessa situação com a rivalidade que tinha entre Ribeira e Cidade Alta, que se dava em razão de uma dificuldade de acesso, né, que tinha ali. O acesso da Ribeira para a Cidade Alta era muito difícil. Ali a Ribeira era um charco, ali em frente ao o que é o Salesiano hoje, né, ali a maré enchia ali, alagava tudo, era uma lama, então ninguém conseguia passar. Então, a dificuldade de fluxo entre as regiões é que causava isso. E é o que a gente tem mais ou menos com relação à Zona Norte e às outras zonas de Natal, porque tem o rio no meio, ele só tem 2 pontes, né, que hoje não dão vazão ao fluxo de pessoas diariamente nessas regiões importantes em Natal. Você tem 300 e tantos, 400 mil habitantes do lado de lá, né? 300 e tantos mil habitantes lá na Zona Norte de Natal. E essas pessoas trabalham, em grande medida, do lado de cá. Isso. Isso era sobre o plano diretor. Vamos voltar lá para o começo do século XX, naquele contexto de modernização, que é onde entra nosso Manuel Dantas, né? Exatamente. Então, Manuel Dantas, que é um seridoense, né? Um sertanejo, né? Que termina vindo aqui para Natal, ele organiza e profere uma conferência em março, né, 25 de março de 1909, no Salão Nobre do Palácio do Governo, né, para 240, 250 convidados aproximadamente. E a conferência, que eu reputo, assim, eu chamo de um manifesto, né, propõe uma antevisão do que viria a ser Natal dentro de 50 anos. Né? A conferência é feita em 1909 e como Natal seria em 1959. O interessante, Arthur, é que pouco mais de um mês antes de Manuel Dantas proferir a conferência no Palácio do Governo, Eloy de Souza também fizeram a conferência no mesmo local. Né? A conferência era como se fosse uma live hoje, né, professor? Exatamente, uma live, exatamente. A conferência de Eloy de Souza é sobre costumes locais, né? Costumes locais. Em que ele vai traçar um pouco quais são os aspectos sociais, de convivência, dos natalenses. E ele vai falar já de uma Natal antiga que está morrendo e sendo substituída progressivamente por uma Natal nova, que vai ser construída pelos jovens, né? Sim, a coisa meio de conflito de gerações. Né? Manuel Dantas, eu não sei, eu não consegui achar se existe um vínculo entre, se eles chegaram a combinar, porque parece uma coisa muito bem orquestrada. Eles chegaram a combinar que um levantaria a bola para que o outro pudesse cortar, ou como se eles estivessem correndo, numa corrida de revezamento, né, em que a passada de Manuel Dantas vai entrar em compasso com a passada de Eloy de Souza para que ele pudesse passar o bastão. Né? Porque Eloy de Souza termina mais ou menos a conferência dele e Manuel Dantas vai continuar mais ou menos dali. Né? Qual é essa cidade que está nascendo, não vou dizer assim exatamente sobre os escombros da cidade antiga, porque Manuel Dantas não pretende, apesar de ele ser uma pessoa de uma visão moderna, mas ele é, de certa maneira, também um tradicionalista, né? Porque ele é curtido dentro dessa tradição oligárquica, é um homem da terra, né? Telúrico, é um sertanejo, né? Adaptado a Natal, mas é um sertanejo, é um tradicionalista, mas profundamente antenado com as coisas que estavam acontecendo no mundo e no Brasil e no mundo. Né? Uma pessoa que assinava revistas internacionais, tinha uma biblioteca imensa, né? Grande parte de livros escritos em língua estrangeira. Né? Era uma pessoa moderna no sentido de lidar com a tecnologia mais avançada da época, né? Um cara que trabalhava com fotografias, né? E deixa um acervo fotográfico imenso. Grande parte dele projetado em vidros, né? Que a família preserva, né? Eu cheguei a trabalhar durante um tempo, não vou dizer com o doutor Osório, né? Porque ele era o presidente da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, né? Que é a entidade mantenedora da Escola Doméstica do Henrique Castriciano e da FARN. E eu conheci o doutor Osório já bem idoso, 89
80 e tantos para 90 anos. E eu, muito curioso, eu procurava ao máximo, quando ele ia participar de eventos na Escola Doméstica no Henrique, conversar com ele sobre o pai, né? Porque ele perde o pai, ele muito jovem, ele tinha 13, 14 anos de idade quando Manuel Dantas morre em 1924. Né? Manuel Dantas morre bem jovem Morreu ainda. jovem. Né? Inclusive, só um parênteses, eu postei a semana passada, sábado, uma foto de Manuel Dantas fazendo uma selfie. Ele com a máquina fotográfica em frente a um espelho, e a foto dele com a esposa dele, né, um revolucionário, um visionário. Inclusive, depois que eu postei essa foto, algumas pessoas que eu conheço, que são a minha amiga Maria do Carmo, que é neta de Manuel Dantas, e o bisneto dele, que também chama Manuel Dantas, me disseram que a família está organizando um acervo fotográfico de Manuel Dantas para poder disponibilizar em breve. Seria uma contribuição fantástica, né, para resgatar imagem de Natal do começo do século XX, que é muito raro, a gente tem muito pouco esse tipo de material, né? A gente tem muitas fotos da época de Jaircy Júnior e outros, de Jaircy, né? Jaircy, o pai, né? Jaircy Júnior é vivo. E seria uma coisa fantástica para a gente ver como é que se foi realmente o desenvolvimento urbano de Natal. Eu cheguei a conhecer também, de maneira muito rápida, por meio do professor Jarbas Martins, que era do Departamento de Comunicação Social da UFN, doutor Edgar Dantas, que é filho do doutor Osório, portanto, neto de Manuel Dantas. O Edgar é aposentado do Departamento de Geologia aqui. Então, eu ia muito à cooperativa para ouvir esse pessoal falar. E ele se empolgava, né, quando falava do avô, né? Também não por menos, né? Que o avô, para mim, é uma das grandes sumidades da nossa história. E aí, a conferência, né, de Manuel Dantas, que foi publicado pela primeira vez, eu acho que em 1959, né, numa plaquete, justamente 50 anos após ele ter proferido a conferência. Ele divide assim, mais ou menos, ele divide em 4 atos, mais ou menos, a conferência. Eu acho bem. Eu pensei assim, meio que é um manifesto, mas é meio que uma peça teatral. Né? Ele começa logo batendo no jornal da oposição, né? O bloco. Mas o interessante é o seguinte: é uma coisa, é um mito, né? É um mito fundador de Natal, e é também um mito, uma alegoria do que Natal vai ser. Uma alegoria do que Natal vai ser, de como Natal nasceu e de como Natal será. Né? Ou seja, do nascimento, né? Ou seja, do passado mais distante até o futuro futurista, né? Digamos assim, para ser redundante. E aí ele aborda a presença do menino Deus próximo a Jerônimo de Albuquerque, carregando Jerônimo de Albuquerque ao Porto Seguro, né? Onde a cidade iria nascer. Quer dizer, o menino Deus está indicando onde a cidade nascerá, né? O platô onde a cidade nascerá. Num segundo momento, você tem o caimento da cidade, né? A cidade vai cair. Por qual motivo? Por desobediência, pelo pecado, pela cobiça, né? Então a cidade vai entrar num processo de caimento, né? E aí vem o terceiro momento, que é a punição, né? Que a cidade receberia, que é representado pelo perigo iminente, pelo morro, né? O morro, a duna, que retirada da sua cobertura vegetal, ameaçava invadir a cidade, né, e destruir a cidade, cobrir a cidade. Ele vai citando que é o Parque das Dunas e o que é hoje o Morro de Mãe Luísa, né? Toda aquela área que vai até ali ao Monte de Petrópolis, onde está o Hospital Onofre Lopes, né? Toda aquela área ela vai sendo devastada da vegetação e durante determinados meses do ano, em virtude do vento, a areia vinha em direção à cidade. Na verdade, o morro vinha até as imediações de onde é o Colégio Imaculada Conceição, né? E esse morro ele vai sendo devastado com o tempo para a definição do plano Prolidrelli, né? De 1904, né? O arruamento que vai contar 8 avenidas, né? Da Deodoro. Eu leio muito nos livros em 8 avenidas, mas quando eu conto eu só consigo encontrar 7. Da Deodoro, que era o limite leste da cidade, a Deodoro, construída ali, vai representar o que hoje é a Salgado Filho Hermes da Fonseca, é o limite da cidade, tá certo? E dali virão as outras avenidas, né? A Hermes, a Nilo, a Prudente,
os presidentes, né? Isso. Até Hermes da Fonseca. E cortadas por outras, por ruas, que vão ser depois nomes de rios. Não eram nomes de presidente e não eram nomes de rios, inicialmente, né? Eram números. A mesma coisa vai acontecer lá na frente com o Plano Palumbo, que vai espraiar, vai pensar na cidade mais espraiada ali em direção ao Alecrim, né? Que a gente fala muito das avenidas do Alecrim com numeradas, né? E indica isso aí em virtude da presença dos norte-americanos aqui, e não tem relação alguma, né? Se pensa muito nisso, não é, tá certo? Porque as ruas também vão ser definidas ali no mesmo estilo de tabuleiro de xadrez, tá certo? E elas vão ser contadas por números, vão ser dadas por números, né? 1, 2, 3, 4, vai até mais ou menos as imediações do ginásio DED, né? Que eu acho que ali vai estar 21 a 23. A Bernardo Vieira, por exemplo, é a 15. Tá certo? Depois, como é que as cidades, as ruas vão ser denominadas? Elas vão receber as denominações de presidentes, né, que são os presidentes de província, presidente Quaresma, presidente Bandeira, e as que cortam vão ter nomes de tribos indígenas, Pegas, Pajeús, Caicós e assim por diante. Né? Quer dizer, o que vai ser carregado para ali, para o Alecrim, é mais ou menos o que foi definido lá na Cidade Nova, no plano Floridelli. Tá certo? De 1904. O Alecrim é o quarto bairro do Natal, né? Foi o quarto bairro. Ribeira, Cidade Alta, Cidade Nova e Alecrim depois vai ser... Exatamente, Alecrim. E aí depois virão, né? A ideia do parque, né? Naquela região ali que vai nas imediações ali da Lagoa Manuel Felipe, ou Cidade da Criança. Né? Os planos vão sendo, de certa maneira, não vão sendo cumpridos em sua integralidade. Tá certo? Eles não vão ser cumpridos em sua integralidade. Bem, então, Manuel Dantas, ele vai pensar na cidade de Natal, ao mesmo tempo uma cidade que vai resguardar o que ele chama o que eu chamo aqui, né, ele não diz isso, mas eu estou dizendo aqui, de resguardar o meio ambiente. Olha a visão do cara, porque ele diz o seguinte: o que é que Natal tem a oferecer a quem viaja para cá? O que ele tem a oferecer são as dunas, é a vegetação, é o mar. Tá certo? Que, de certa maneira, continua sendo isso que nós temos a oferecer para quem viaja para cá. Nós não temos muitas outras coisas a oferecer. Quer dizer, o cara está dizendo isso em 1909, quando o turismo ainda não era uma indústria tão poderosa como é hoje aqui. Como é hoje aqui no Brasil, né? Que a gente não consegue explorar em todas as potencialidades. E aí ele vai pensando, para onde a cidade vai? Né? Para onde a cidade vai crescer? E Natal não cresce para aqui, para a Zona Sul. Né? Natal crescia margeando o rio Potengi. Né? Natal vai sendo uma tira de terra ali na margem do rio Potengi. A Cidade Nova vai fazer a cidade descambar em direção à duna. Tá certo? Vai fazer a cidade descambar em direção à duna. Mas existia a proposta de Manuel Dantas é que a cidade cresceria para ali. A região do que seria hoje a região de Morro Branco, do bairro de Morro Branco, seria um bairro industrial que estaria coligado, iria crescer em direção aos Guarapes, né? Porque Natal é uma cidade basicamente de exportação de produtos primários, né? O que é que nós exportamos? O açúcar e a grande riqueza do momento, a qual, de certa maneira, Manuel Dantas é ligado, que é o algodão. Né? E de onde vinha o algodão? O algodão vinha do Seridó e vinha do Trairi, né? Pela famosa rodovia do Seridó, a estrada de rodagem do Seridó. Né? E a estrada de rodagem do Seridó, ela vai ser construída de Macaíba para frente. Ninguém chegava do oeste do Seridó a Natal, ninguém chegava pela BR-101, pelo que hoje é a BR-101. As pessoas chegavam por Macaíba e por Macaíba vinham margeando o rio Potengi ali pelos Guarapes. Né? Saía ali onde é o viaduto da Urbana. Da Urbana. Né? E aí, quem vinha de ônibus, os ônibus desciam em direção à Ribeira. Né? Que era onde vai ser construída posteriormente a rodoviária, comendo um pedaço da Praça Augusto Severo.
né? Isso no governo já de Djalma Maranhão, mais para frente. Então, era preciso preservar o meio ambiente e era preciso definir o que vai ser o que dentro de Natal. Né? Quer dizer, a proposta de um certo zoneamento. Zoneamento, isso. De um certo zoneamento. Né? O bairro que vai ser o bairro industrial, que seria nas imediações de Morro Branco, e descendo em direção aos Guarapes. Os Guarapes era o porto, né? Onde se recolhiam, né, os produtos que vinham do interior, iam para os Guarapes, para daí sair para exportação. Né? Então, e a região ali do Morro, do perigo iminente, de Petrópolis e tudo mais, que seriam regiões de hotéis, cassinos, né? Que eu cheguei a ver certa vez um professor aqui da UFRN dizendo que é uma antevisão que Manuel Dantas está tendo do que veio a se transformar na Via Costeira. Só que ele não vai para a Via Costeira. O Manuel Dantas não está falando de lá. A coisa é ali na região do Morro de Petrópolis, né? Que seriam as regiões dos hotéis e dos cassinos, né? E a região do que seria a Cidade Nova, que veio a se transformar na região residencial de Natal. Ele fala, inclusive, professor, da Zona Norte também, se refere como a região do outro lado do Potengi, é onde ele idealiza que seriam as docas de Natal. Ele fala assim, do outro lado do Potengi, cortado de pontes, ele prevê mais de uma ponte, cruzando o Potengi para ligar, surge uma cidade imensa. Olha só, ele já vislumbrava a Zona Norte como uma grande faixa urbana, né, desenvolvida. Aí, que estende-se filas de armazéns, oficinas, docas, casas de negócios, albergues, estalagem e casas de campo. Então, ele já projetava também a expulsão de Natal, a expansão de Natal de forma estruturada e pulsante para a Zona Norte. A cidade toda crescendo em volta do rio. Né? Em volta do rio. Era o rio que seria o centro aglutinador da cidade. A cidade crescendo ali. Que é essa coisa. A gente termina virando as costas para o rio. E o que ele propõe de certa maneira é a gente estar meio que de frente para o rio. A cidade termina não crescendo para onde ele diz que vai crescer. Né? E, na verdade, ele não está sozinho nessa ideia de que a cidade cresceria para ali. Ele está em companhia de Henrique Castriciano, que há um trabalho de Henrique Castriciano que fala justamente de Natal crescendo em direção aos Guarapes, até colar com Macaíba por ali. Né? O que é que vai puxar a cidade para crescer para e essa área todinha da Zona Sul se transformar em bairro residencial, em algum momento em bairro industrial e depois em bairro residencial. É justamente a guerra. Né? A Segunda Guerra Mundial vai fazer a cidade se deslocar para cá e o eixo de crescimento da cidade para cá termina sendo ali o encontro das avenidas Hermes da Fonseca Salgado Filho com Alexandrino de Alencar. Né? Sim, é ali o ponto de difusão da cidade em direção à Zona Sul. Né? Porque era dali que se fazia a ligação entre o quartel do Exército, né? Tá certo? Ali aquela área ali todinha, em direção à Marinha, né? Que vai descer lá na base da Marinha, na base Areia Parreira, na base Almirante Ari Parreira. E seguindo no Alecrim. Exatamente. E seguindo em direção à base de Parnamirim. Tá certo? Então a cidade termina crescendo para cá. Quem é o cara que vai perceber que a cidade está vindo para cá? Né? Quem vai antever isso aí é Juvenal Lamartine. Juvenal Lamartine é o cara que terá a sacada para onde a cidade está indo e vai adquirir terrenos em profusão para o lado de cá e esses terrenos vão ser todos loteados. Região aqui de Nova Dimensão, né? Nova Dimensão / Nova Descoberta, a região que vai se transformar nos conjuntos habitacionais, né? Potilândia, Irassol, Neópolis e tudo mais. E a cidade vai crescendo em volta da pista, né? Que era a ligação entre a cidade natal e a base de Parnamirim, né? De fundamental importância para os destinos da Segunda Guerra Mundial, ali entre 1942 e 1943, aproximadamente. Né? A grande questão que eu ponho um ponto de interrogação nessa proposta de Manuel Dantas ele pensa um Natal futurista, né? Uma espécie de... uma cidade centro do mundo, né? Que era centro do mundo. Ele projeta o Morro de Mãe Luísa, o perigo iminente, como uma grande estação mundial
de trens que exatamente. cortam o Atlântico e vão rodar o mundo inteiro e terminar em Natal. É uma visão muito... Né? O porto ali pegando essa região indo até Genipabu, tá certo? No mar, né? O Isso. porto lá no mar. Natal, assim, com a ligação profunda entre a Europa, né? Londres, né? Inglaterra, Europa ali, no geral, os Estados Unidos, né? Fazendo essa ponte aí entre as duas potências, né? Inglaterra e Estados Unidos. Só que a grande questão é de onde virá o dinheiro para expansão disso aí? Como é que isso vai ser construído? Né? Quais são os cabedais necessários para que esse sonho pudesse se transformar em realidade? Né? Por isso que eu aponto que isso é muito mais um manifesto, uma alegoria, né? Do que qualquer uma outra coisa. Né? E tem uma coisa que eu acho interessante dessa conferência, é que ela não é só uma visão utópica de uma cidade, urbanisticamente falando. Ela tem um elemento muito civilizacional, tanto é que ele vai citar na conferência, de maneira muito lírica e muito bonita, as figuras principais da história do Rio Grande do Norte a partir de Jerônimo de Albuquerque. Né? Ele vai passar por Jerônimo de Albuquerque, Felipe Camarão, Juvim Barreto, com o surto do desenvolvimento industrial, Pedro Velho, André de Albuquerque Maranhão, Padre Miguelinho. Então ele vai desenvolvendo a história de Natal com base nas figuras para traçar um perfil da alma da cidade, né? E do que isso representa para o futuro, né? O Natal vai se abeberar das suas figuras, sua história, seus fatos, dos seus mitos fundadores para apontar os caminhos para o futuro. E isso é que eu acho sensacional dessa coisa. Você vê como é que um homem do seu tempo, mas que também transitava entre o passado e o futuro, conseguiu nos descrever, né, e traçar ali um mapa de quem nós somos, que eu acho isso uma coisa fantástica. Exatamente. Ele tem essa... bem como que eu falei um pouco antes, né? Era um cara profundamente lido, né? Profundamente culto, antenado com o que estava sendo produzido no mundo, né? Como eu disse, lia biblioteca imensa, né? Profundamente antenado com as questões tecnológicas de sua época, né? Eu acho que no livro que eu citei há pouco do professor Pedro Lima, que eu não consegui achar, O Mito da Fundação da Cidade de Natal, não recordo se o título é exatamente esse, que ele aponta, e depois eu me lembro que eu fiz anotação no livro à época, que a conferência de Manuel Dantas é baseada num livro de Júlio Verne sobre Paris. Né? Eu não me recordo qual é o título sobre Paris, né? Que Júlio Verne escreve meados do século XIX, 1860 e alguma coisa. Só que a época que eu li, eu me lembro que eu fiz uma anotação vendo o seguinte, que os originais do material de Júlio Verne só foram encontrados em 1989. Logo, Manuel Dantas não teria tido acesso a isso, né? Não sei se... Ele vai antecipar o manifesto futurista de Marinetti. De Marinetti, que saiu depois, mas ele já devia estar acompanhando os debates intelectuais, culturais que fervilhavam na Europa naquela época. Você tinha aqui, além dele, Henrique Castriciano era um cara profundamente antenado com o que estava acontecendo no mundo, né? A ideia da escola doméstica de Natal, né? Da liga que vai criar a escola doméstica de Natal, é uma coisa assim extremamente avançada para aquele momento histórico, né? E Manuel Dantas é um cara também que está aí situado nesse debate, né? Antenado com o que está acontecendo, cercado de pessoas igualmente cultas com as quais ele pudesse estar dialogando, né? Eloy de Souza, que nós citamos aqui há pouco tempo, o próprio Juvenal Lamartine, José Augusto, né, Bezerra de Medeiros, né, que vai implantar aqui um projeto de reforma educacional na década de 20, baseado nas ideias da Escola Nova. É uma coisa assim, ainda muito incipiente, né? Ali está na vanguarda, né, da educação no período. Então, ele está profundamente antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista urbanístico, né? E ele pensa a cidade bem dentro dessa lógica de desenvolvimento capitalista, né? De desenvolvimento capitalista, de extensão, de construção dos direitos sociais, né? Não se poderia desenvolver, fazer a cidade crescer do ponto de vista econômico sem se olhar para o desenvolvimento das pessoas, né? Os direitos sociais.
Então ele também é um cara que está na vanguarda disso aí, né? Inteiramente situado no debate que está sendo feito dentro desse momento histórico, né? Ele e outros mais, né? É nesse sentido que eu digo que o livro dele é um livro ao qual, a plaquete, né? É um trabalho ao qual, de certa maneira, nós vamos ter de voltar de tempos em tempos, né? Você vai descobrindo outras coisas. Foi uma coisa que eu vi também, assim, e hoje eu sempre gosto de voltar à leitura do Natal daqui a 50 anos, porque me parece que ainda é muito vivo esse sentimento de desenvolvimento em Natal. É uma coisa que a gente vem acompanhando muito na discussão do plano diretor, que é esse impulso de querer modernizar a cidade, né? Isso é uma coisa que nunca assim, o que eu tenho acompanhado, pode ser que tenha tido algum intervalo, né, algum tipo de coisa, porque também o urbanismo ele também mudou muito ao longo do tempo, mas eu tenho que perguntar assim o seguinte, até quando foi a influência dessas ideias de Manuel Dantas na concepção da cidade, do ponto de vista administrativo, dos gestores, porque a partir dos anos 60, 70, a gente já tem outra concepção, é quando o Natal também vai experimentar um outro surto de crescimento e de expansão. Olha, como eu disse um pouco atrás, eu não sei se Omar Grade é influenciado por Manuel Dantas, né? Eu imagino que sim. Acho que isso daria... Eu tenho um amigo que chegou a fazer um trabalho justamente sobre essa Natal da década de 20, a Evolução Urbana Natal na década de 20. Mas eu não me recordo, eu não sei, não saberia dizer se existe uma influência de Manuel Dantas em Omar Grade, né, quando ele vai pensar essa concretização do plano Palumbo ali em 1929, início dos anos 30, né? Final dos anos 20, início dos anos 30. O plano Palumbo, ele é pensado para quando ele é projetado, o Natal tem algo em torno de 35 mil habitantes, aproximadamente. E no plano está proposto, está dito que ele funcionaria de maneira adequada para uma cidade de até 100 mil habitantes, né? Nós sabemos que Natal dará um salto populacional muito grande nos anos 30, nos anos 40, perdão, nos anos 40. Então nós vamos sair aí de algo em 35 mil habitantes, por volta de 1930, para alguma coisa para 102 ou entre 100 e 105 mil habitantes em 1950. Né? Então você atinge, exatamente, você atinge o limite projetado por Giacomo Palumbo em 1950, aproximadamente. Né? Só que quando a gente observa Natal ainda hoje, de certa forma, aquilo que está projetado para Petrópolis e Tirol continua atendendo razoavelmente bem ao crescimento da cidade. Você não se podia prever o salto imenso da indústria automotiva. A única coisa que a gente teve com relação a essa região de Natal, a Zona Leste, que é Tirol, Petrópolis, né, especificamente aquela área, é que nos últimos 10 anos ela perdeu população. Isso é um fenômeno que foi constatado agora na revisão do plano diretor, porque a população daquelas áreas, elas, embora tenha sido uma região que se verticalizou, ela terminou se espalhando na cidade a partir do começo dos anos 2000, 2005, 2006, 2007, ela foi se espalhando para as periferias, e a Zona Leste foi a região de Natal que mais perdeu população. Então, esse é um fenômeno já agora dessas tendências urbanísticas, de crescimento das periferias, da cidade da Grande Natal, em razão das limitações constantes lá do plano diretor. Então, esse foi um fenômeno também já mais recente. Porque a região ali, do plano Palumbo, termina se transformando numa área de serviços, comércio e serviços. Né? Afonso Pena termina se transformando no corredor da moda, né? A nossa, como é o nome da avenida lá de São Paulo, que é Oscar Freire de Natal, tá certo? Aquela área ali, como você bem aponta, apesar de ter se verticalizado, em grande medida a população vai sair dali, vai se dirigir para outras partes da cidade, porque ali vai se transformando em área de clínicas, de lojas, né? Centros comerciais, etc e tal. Então, a população ela vai cair. A região foi projetada para ser área residencial, que a proposta é essa, ser área residencial, porque a área comercial
era Ribeira. A área comercial era Ribeira. E a área da Cidade Nova se transformaria em área residencial. A partir do plano, você vai ter um boom imobiliário. Você não tinha um mercado imobiliário desenvolvido em Natal até os anos 20. Né? Esse mercado imobiliário ele dá um estouro, um pipoco, ali no final dos anos 20 para o início dos anos 30, em virtude do Plano Palumbo. E depois vai dar um pipoco do tamanho do mundo, justamente na Segunda Guerra Mundial, com a chegada dos norte-americanos, né? dos militares norte-americanos, que você vai ter um pipoco ainda maior. E é neste momento em que a cidade começa a mudar de rota. Né? A gente vai se afastando do rio cada vez mais e a cidade vai crescendo em direção à duna, tá certo? Em direção à Zona Sul. Tá certo? O que seria hoje a Zona Sul. Como eu disse nesse momento que Natal descobre Ponta Negra? No entroncamento ali, acho que no plano de expansão, né? O plano de expansão é de 1935, se não me falha a memória. Quando Natal muda a rota de crescimento em direção à Zona Sul, no trabalho do professor Pedro Lima, esse Natal século XX do urbanismo ao planejamento urbano, ele já fala, olha, o eixo passa a ser ali a área ali de encontro da Hermes da Fonseca com a Salgado Filho, em direção à Ponta Negra. Só que em direção à Ponta Negra, ali, não era exatamente a praia. Exatamente a praia. Mas é essa área aqui onde passa a BR, o viaduto, aqui por cima, né? Não exatamente a praia. Então a cidade vai crescer para cá. A cidade só vira em direção à Ponta Negra já nos anos 80. No final dos anos 70 para o início dos anos 80 é que a cidade começa a virar em direção à Ponta Negra, ali na estrada, né? De Ponta Negra, que veio a se transformar na Engenheiro Roberto Freire. Exatamente. Né? Porque o resto da cidade ela vai crescendo aqui assim, sempre em torno da pista, né? Da Parnamirim Road, né? Da pista do Parnamirim. O Alecrim, por exemplo, era nessa época aí conhecido como Cais do Sertão, né? Que vinham as pessoas do interior para normalmente se estabelecer ali ao redor das bases da Marinha, que ficam ali, né, margeando as quintas e o Alecrim todo ali, e é quando o Alecrim também vai ter uma expansão muito grande como um bairro popular, não é assim? O Alecrim começa a se transformar num bairro já ligado ao comércio mais popular do final da década de 10. Acho que quando tem texto que fala já da gripe espanhola, e que fala do Alecrim ali como um bairro já bem movimentado, comércio bem popular. Só que existia um vazio grande em Natal entre a Cidade Alta e o Alecrim. Da mesma maneira que existia um vazio e uma dificuldade de comunicação entre a Cidade Alta e a Ribeira, existia um vazio entre a Cidade Alta e o Alecrim, porque aquela área de descida ali do Colégio das Neves, né, para o Baldo, né, aquela área ali era uma área meio que desabitada. Né? E aí você vai ter o Alecrim ainda na década de 10 com alguns sítios e alguma coisa assim, umas bodegas, né? Umas mercearias. A partir da década de 20 à década de 30, você já percebe um arruamento maior. Né? Acho que tem um trabalho de Neliandro de Castro, em que ele trata da insurreição comunista de 1935, que ele fala um pouco do cotidiano ali do Alecrim. Eu acho que o título é As Dunas Vermelhas, né? Em que ele fala de como a região do Alecrim é uma região, já fala da região do Alecrim como uma região relativamente urbanizada, né? Porque isso já está dentro da proposta do Plano Palumbo, no mesmo traçado que teve a Cidade Nova. Né? Você pega, por exemplo, as avenidas, elas, A1, A2, né? Alexandrino, né? A1, A2, são avenidas largas. Professor, deixa eu dar uma pausa aqui, porque o Instagram vai encerrar aqui o tempo. Eu vou encerrar aqui e a gente abre outra, tá certo? Com essa aqui tá boa e o pessoal tá querendo mais. Eu vou fechar aqui.